Cláudia, está arrumando aqui para pegar o meu melhor. Eu quero só falar de algo que a gente está fazendo como igreja, para você não ficar fora, tá bom? Antes de compartilhar a palavra, Deus tem uma palavra para as nossas vidas hoje, e nós vamos terminar no nosso tempo. Mas antes de começar a palavra e ler esses versículos que o Senhor compartilhou, logo que nós iniciamos o ano, nós lançamos um desafio, diante daquilo que o Senhor nos dirigiu a viver este ano, um ano onde nós íamos ser acrescidos na nossa fé. O Senhor acrescentaria fé, através da forma com que Ele tem poder para fazer em nossas vidas. Nós precisamos de fé. Eu quero que você repita comigo esse versículo, eu vou declarar parte dele, e você declara comigo, que está aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus, repita comigo, porque todo vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você vai declarar, até o final do ano você vai decorar esse versículo, amém? Mas mais do que decorar, porque esse não é o objetivo final, o objetivo é você viver, ter a certeza de que nesse mundo hostil, como a Cláudia estava dizendo, do qual a própria palavra diz que ele está debaixo do domínio do mal, jaz no maligno. Não para nós. Nós não somos deste mundo, estamos nele, mas não somos deste mundo. O nosso reino não é aqui, nosso reino é o reino dos céus. E isso aconteceu quando nós lemos aqui, quando nascemos de novo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem nasceu de Deus? Aquele que assumiu, aquele que declarou, aquele que confessou Jesus como seu Senhor e como seu amado Salvador. Quantos fizeram isso já? Quantos já fizeram? Quando você fez isso, você, a partir de então, passa a desfrutar da verdade desse versículo. Porque todo que nasceu, que é nascido de Deus, vence o mundo. Está declarado. Se você nasceu, você vence o mundo. Você tem vitória sobre o mundo. E essa vitória sobre o mundo se chama fé. Fé, queridos. Fé no mundo, fé nas pessoas, fé no Anderson, fé na igreja, fé no carro, fé no trabalho, fé em quem? Em Cristo, em Jesus, amém? Simplesmente assim. E na medida dos dias que forem chegando em nossas vidas durante esse ano, você vai crescendo na fé, e você vai crescendo e vem vitória sobre você. E eu sei que é uma crescente, né? É algo que vai sendo trabalhado em nossas vidas, é algo que vai sendo agregado em nossas vidas, porque em várias áreas que nós temos em nossas vidas, às vezes a gente olha assim e fala, nessa área ainda não tenho vitória, mas não se preocupe, porque essa é a vitória, né? Essa é a maneira com que você tem vitória sobre todas as coisas, a fé, e quanto mais fé você tem, mais vitória sobre todas as coisas. Ah, não, nessa situação eu ainda tenho fraqueza. Não se preocupe, porque você vai crescendo, você vai crescendo na fé, e você vai adquirindo força e condição para ter vitória sobre todas as coisas. É assim que acontece. Mas quando o Senhor compartilhou essa palavra no meu coração, eu percebi que nós teríamos um ano, e o Senhor compartilhava comigo, eu sei que era isso que o Senhor estava falando, entre outras coisas, e nós teríamos um ano atípico ainda, como tivemos 2020, e vocês sabem disso. Os noticiários falam, né, é uma confusão daqui, dali, ninguém sabe direito o que está acontecendo, mas nós temos certeza que existe aí, queridos, né, uma situação que ainda está trazendo muito desalento para as pessoas, e também trazendo muita dor em muitas famílias. Eu estava ouvindo essa semana que nos Estados Unidos morreram mais de 4.000 pessoas num só dia. 4.000 pessoas. Considere que são 4.000 famílias chorando. São 4.000 famílias desgostosas. Em nossa nação, se não me engano, passou mais de 500, 600, um dos dias, morrendo gente. Isso não é bom para nós. E talvez você, como eu, tenha já ouvido de pessoas que você conhece, ou talvez até familiares, que falam a respeito de ter perdido alguém por conta desse vírus. É verdade ou não? Eu sei que cada um aqui sabe, né, que perdeu alguém, ou que alguém próximo disse, olha, eu perdi essa pessoa por Covid, ou ela foi ceifada, né, da vida por conta do Covid. Então isso, e o que implica, e aquilo que vai desencadeando, ainda traz desalento ao nosso coração. E isso é o mundo. O mundo é assim.
O mundo, queridos, jaz no maligno. Então, se o maligno tem poder de operar, é desgraça, é doença, é peste, e assim vai. Deus não planejou isso. Deus é um Deus de paz. Mas tudo isso, queridos, e o mundo onde está agora, é apenas o resultado, é apenas a consequência do que aconteceu há anos ou centenas de anos atrás, quando o pecado entrou e começou a deformar tudo aquilo que Deus tinha feito de forma tão excelente, de forma perfeita. Mas quando Jesus entrou nas nossas vidas, quando nós aceitamos Jesus e nos tornamos filhos de Deus, isso começou a mudar. A primeira coisa que mudou instantaneamente é que nós não passamos a não ser mais órfãos e fomos adotados pelo Pai. Temos agora uma nova identidade. Eu agora sou filho de Deus. Estávamos a semana passada aqui cantando, eu não sou escravo do medo. Eu sou o quê? Você podia cantar assim, eu não sou escravo do medo, eu sou livre, eu sou liberto, nada me acorrenta. Não, você não é escravo mais de coisas como medo, porque você agora é filho de Deus. Cantem assim comigo, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você não é mais escravo deste mundo, porque o medo aprisiona o mundo. Você não é mais escravo de um futuro incerto, porque isso também aprisiona as pessoas. Você não é escravo de uma notícia de uma doença que mata, porque você é filho e filha de Deus. E como é que você vive de forma plena com esta verdade? Fé. 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 Por isso a ministração desta manhã, só para terminar o parênteses que eu fiz, e por que eu estou falando sobre tudo isso, mas esta aqui é a introdução da ministração. Nós sabemos muito bem, como diz o apóstolo Paulo, ou como ele escreveu para Roma, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Porque a fé vem pelo ouvir, pela pregação e pelo ouvir da palavra de Deus. Então eu rapidamente, eu sei que vocês já fazem isso, mas rapidamente eu cadenciei junto com a igreja, um plano de leitura. Então todos os dias estamos lendo a Bíblia cronologicamente, e já fui para cima dos jovens, no bom sentido dizendo, junto com os adolescentes também, chamei aqueles que cuidam dos jovens e adolescentes da igreja e falei assim, trabalhem para que os jovens e os adolescentes também todos os dias estejam lendo a Bíblia. E isso, queridos, para o meu mérito, para o mérito da igreja, bem, isso é bom para a igreja, isso é bom para mim também, porque eu amo vocês e sei que a palavra de Deus é melhor que vocês poderiam viver todos os dias, mas isso exclusivamente e muito mais do que ler a Bíblia, ler alguns versículos nesses dias, é você, porque está lendo, porque está ouvindo da palavra, está sendo gerado fé em seu coração. Vocês estão entendendo? Quanto mais você lê da palavra, mais fé você tem. Quem disse isso? Deus. Então eu só estou aqui para ser um canal, um veículo, para que o Senhor ministre a sua vida hoje e você perceba a urgência deste momento, deste ano. Leia a palavra. Eu estava lendo ali, contando, tem 17 pessoas engajadas, e eu pergunto assim, cadê os demais? Se engaje. Entre com a gente em nosso aplicativo, ele se chama YouVersion. Já mandei todos os indicativos. Se você quer ajuda, pode pedir para o seu líder de célula, ele vai te ajudar. Ele está ali para isso, ele está ali para te amparar. Pode falar com a Shirley, ela vai ajudar, o Flavinho. Pode falar com o Dedê e a Mari, com o Maiara e com o Daniel, eles vão ajudar vocês, amém, queridos? Eles vão orientar vocês. Podem falar com o André e a Amanda. André e Amanda? Eles estão representados pela pessoa do Jairo e da Vivi, falem com eles. Já nomeei vocês aqui, co-líderes, amém, já recebam. Claro que eu estou brincando. A brincadeira confunde de verdade, mas estou brincando. Podem falar com eles, eles vão te auxiliar, para que você leia a palavra. E está sendo tão bom, não está? Essa semana o Caleb, que está ali participando com a gente, o Caleb também está lendo aqui, lendo ali, isso mesmo o Caleb tem que ler. Os jovens vão ler o Novo Testamento, nós vamos ler toda a Bíblia.
E o Caleb fez uma pergunta assim para mim enquanto nós líamos, né? Por que a descendência, ou por que Canaã, por que o povo de Canaã foi amaldiçoado por Noé? E está lá na Bíblia, está lá em Gênesis no capítulo 8, se eu não me engano, ou 9. Está lá na Bíblia, ou um pouquinho antes, acho. E aí nós respondemos, e aí outros vão lá e enriquecem com seus comentários, e tudo isso que nós vamos fazendo vai gerando o quê? Alegria, comunhão, mas especialmente fé. Fé. Fé na palavra, sim, porque Jesus disse assim: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E como diz o próprio apóstolo Paulo, a sua palavra é a verdade. Então, quando você lê a palavra, você se relaciona com a verdade, com Jesus. Simplesmente por isso, queridos. Vocês estão entendendo toda essa conversa? E eu falo tudo isso porque vocês precisam e eu preciso da palavra. É vital para a nossa vida. Sem a palavra a gente morre. É como um alimento. Fique pelo menos uma semana, talvez mais para alguns, menos para outros, sem comer. Você vai ficar doente. Se não ficar doente, eu estou exagerando uma semana, mas depois de alguns dias você vai ficar doente, o seu organismo, né, se você não come, ele resolve a situação, ele começa a comer ele mesmo. É assim que acontece. E aí ele vai se alimentando dele mesmo até que não haja mais vida. Não tenham dúvida, queridos, né? Eu digo para vocês, assim também é a nossa vida espiritual. Nascemos em Jesus. Aquele que não nascer da água do Espírito, nós nascemos. Em Jesus somos nova criatura, temos uma nova identidade, pertencemos a um novo reino, mas você precisa se nutrir. Você precisa beber e comer, e isso tem tudo a ver com a vida com Deus, palavra e vida de oração. Você precisa disso, e enquanto você come, enquanto você não desfalece, vai sendo agregado fé, essa fé que faz você vencer o mundo, amém? Por isso eu estou tão assim motivado para falar para você, porque eu amo você, amo a sua casa, amo a sua família, e precisamos viver nesse nível, para que o mundo não nos consuma, para que o mundo não nos derrote. E sobre a palavra dessa manhã, o tema diz exatamente mais ou menos tudo que eu estou falando: medo versus fé. Medo versus fé. Não é Palmeiras versus Corinthians, mas como se fosse isso, né? Medo versus fé. Os rapazes entenderam, as meninas também. Medo versus, eu acho que o medo é o Palmeiras versus fé é o Corinthians, eu acho. Kiko concordou. Brincadeira, Carlinhos. Estou brincando. Ainda bem que não é assim. Olha o que diz a palavra, vamos comigo ali, em Marcos capítulo 4, eu quero ler esse trecho com vocês. Marcos 4, vamos ler a partir do versículo 35, abra sua Bíblia comigo. Eu quero que você saia daqui, nesta manhã, com 3 perguntas e com a certeza das 3 respostas que eu vou fazer. Olha o que diz aqui: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Todos aí comigo? Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo e se enchendo de água. Jesus estava na popa, estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Amém e amém. Verso 40 novamente, parte B. Por que vocês estão
com medo. Em outras versões diz, por que estão tímidos? Vocês ainda não creem? Vocês ainda não têm fé? Eu quero fazer 3 perguntas baseadas nesses versículos aqui, para que aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã fique bem firmado em nossos corações, e você saia daqui cheio de fé e não abatido, ou seja lá como você entrou aqui, ou aquilo que você está esperando quando você sair pela porta, ou aquilo que a sua semana tem para você, por conta de gerar algum tipo de fé, ou perdão, algum tipo de medo, algum tipo de dificuldade. Mas olha o que diz aqui no versículo 35, naquele dia, ao anoitecer, novamente dizendo, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Eu creio que vocês conhecem aquele versículo do capítulo 8 de Romanos, versículo 28, onde diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Vocês já ouviram desse versículo? É maravilhoso esse versículo, porque o que Paulo está dizendo ali é que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, né, tudo o que acontece, né, Paulo está dizendo assim, não se preocupe, parafraseando, né, Deus está no controle, Ele ama você e tudo coopera para o seu próprio bem. E quando o Senhor fala tudo na palavra, é tudo. Então qualquer circunstância, situação que você possa estar vivendo, que eu possa viver, o Senhor continua num trono de controle e governo, e Ele vai fazer com que isso se torne algo bom, benéfico para a sua vida e para aqueles que estão perto de você. Mas eu quero fazer uma pergunta. Nós devemos ter medo das circunstâncias, baseado nesse versículo, ou fé no propósito? Nós devemos ter medo das circunstâncias, ou nós devemos ter fé no propósito e no propósito de Deus? Imagine o seguinte, Jesus estava com seus discípulos, Jesus estava com eles ali, estava trabalhando, obrando, e Ele tomou uma decisão, vamos sair de um lugar e vamos para outro, vamos atravessar por este mar. Então o próprio Jesus que os conduziu, ali estava um querer, ali estava a vontade, ali estava o propósito do Mestre. Por isso a minha pergunta para vocês, baseado naquilo que eu disse, qualquer propósito, ou qualquer situação que o Senhor coloque, ou vamos dizer assim, qualquer situação que Deus permita na sua vida, por um acaso você acha, ou a gente poderia achar, que Ele vai trazer ou vai permitir qualquer algo ruim para a gente? Não. Mas existe a fragilidade humana, e as circunstâncias acontecem. Bom, o Senhor me conduziu por este caminho, ou eu creio que é por esse caminho que eu devo andar, eu creio que é desta forma que eu devo fazer, e de repente no meio do caminho, no meio do tempo, a gente percebe que há um vendaval se levantando, a gente percebe que há um maremoto, que há algo que está se levantando na nossa frente, do qual a gente fala assim, não vai dar certo, nós vamos perder, ou no caso deles nós vamos morrer nesse naufrágio. E não se esqueçam que naquele barco tinham pessoas experientes, que eram pescadores, e não somente pescadores, né, que conduziam ali o barco, sabiam como manejar, mas também conheciam aquele lugar, conheciam aquele mar. E quando eles perceberam aquele vendaval, aquele maremoto, eles falaram assim, do jeito que está aqui, nós vamos morrer. Então as circunstâncias provocaram, a circunstância deste momento, ou às vezes as circunstâncias provocam em nossas vidas medo. E no caso que Jesus fala em outra versão, aquilo que Jesus fala aqui em outra versão, causa timidez. Eu achei interessante essa timidez, né? Eu falei assim, puxa, acho que a melhor versão é medo, porque eles estavam num mar bravio, e eu não sei se você já esteve num mar bravio, eu não sei se você já esteve, né, numa situação como esta. Eu estava conversando com a minha mãe, não sei se eu estava falando com a minha sogra esses dias também, e elas não gostam muito de ir, né, para o mar, por exemplo, num barco. De repente começa a mexer aquele barco, elas não estão muito felizes com essa situação aí. Às vezes você não tem problema com isso, porque outros têm mais medo de voar do que andar, por exemplo, num barco, numa embarcação, num navio. Mas quando se fecha o tempo, quando o mar se torna revolto, qual é a tua atitude? Aí eu vi assim, puxa, timidez. E eu entendo por que em algumas versões está timidez, porque eu estava buscando no original da palavra, mas de fato no original é medo.
Mas quando alguns escritores escrevem timidez, eu creio que tem um sentido, porque as pessoas, às vezes, no meio das circunstâncias difíceis e adversas da vida, ficam tímidas. Por que tímidas, né? De que tipo de timidez que você está falando, Anderson? Porque é nesse momento que aquele que é filho de Deus tem que se levantar. É nesse momento que o servo de Deus, aquele que é fiel e crê num Deus com a sua fidelidade, aquele que não mente, deve se levantar. Não tem que se intimidar diante da situação. Meu Deus, nós vamos morrer. É assim que eles fazem. Como você faz? Meu Deus, essa conta. Meu Deus, esse vírus. Meu Deus. Como você faz? Porque aqui, queridos, né, a nossa conversa e o tema desta manhã é aquilo que está acontecendo na nossa vida, para que, se estiver alguma coisa fora, nós temos que colocar para dentro. Se tiver alguma coisa desajustada, nós vamos ajustar. Por isso, diante dos mares bravios da sua vida, qual é a sua reação? Você se torna tímido, medroso ou medrosa? Ou você crê no propósito de Deus? Bem, voltemos aqui. Jesus falou, vamos para aquele outro lado. E ele falou assim, entrem no barco e vamos andar, ou vamos, né, neste caminho, né, vamos navegar. E de repente, o Jesus que me mandou entrar no barco, me mandou navegar, de repente o Jesus que me pediu para entrar neste casamento, que tal? Vamos dar uma melhorada. De repente o Jesus que me pediu ou me proporcionou entrar neste negócio, nesta igreja, nesta família, seja lá onde for, neste mundo, vai me levar diante desta cena de morte, desta cena de destruição, dessa cena de... Como é que é isso? Por isso minha pergunta é aquilo que eu, desde o início desse tema aqui, você vai ter medo da circunstância ou você vai crer no propósito? Porque eu escrevi assim esse tema? Para ficar bem claro para a gente, porque se eu colocar aqui crer em Jesus, eu tenho certeza que você vai rapidamente responder, não vou ter medo da circunstância, eu vou crer em Jesus. Mas eu não estou falando disso, estou falando do propósito. Porque muitas vezes, o que nos aflige, e o que faz com que às vezes as nossas pernas batam de medo, é exatamente naquilo que estamos vivendo, na situação que estamos vivendo, num propósito, numa situação, da qual, de alguma forma, a gente não encontra Jesus nela. E aí que eu volto para aquilo que eu comecei a falar. Precisamos de fé. Fé. Quantos me ouvem? Quantos estão em casa me ouvindo? O Caleb disse que eles disseram amém. Isso, discernimento. Oh Deus, onde eu estava? Pois é. Então nós temos uma fragilidade. As coisas acontecem. As ondas começam a bater de um lado para o outro. Bom, o barco estava indo a pique. O que é isso? Que propósito que eu estou vivendo? Que vida é essa? Que momento é esse? Já vai mais de 1, 2, 5 anos. O que é essa doença? O que é essa circunstância? O que é esse casamento? O que é essa família? O que é este emprego? O que são essas situações? O que é essa nação? O que são esses políticos? O que é isso? E nós começamos a olhar para as circunstâncias. A gente começa a olhar para os maremotos, para os terremotos da vida. A gente começa a colocar os nossos olhos nisso. E não tenho dúvida que você vai ficar tímido e medroso nessa hora, porque os seus olhos estão sendo colocados nas circunstâncias. E estão saindo do propósito. Daquele que estava lá no início, dizendo assim para os seus discípulos, eu vou com você, nós vamos atravessar este mar. E se ele falou, pode ir. Porque não tenho dúvida que esse barco vai chegar até o outro lado. E a minha pergunta é, porque vocês conhecem a história, chegou ou não chegou? Chegou. Com maremoto, com terremoto, terremoto não, mas com maremoto, com toda aquela loucura, com vendaval, com tudo isso, chegou. Então nos leva a entender isso, porque nós temos que responder, né? Muito mais do que responder, porque às vezes nós estamos vivendo as fragilidades deste momento que estamos vivendo como
nação, como mundo, estamos fragilizados. Mas eu quero te dizer algo nesta manhã. Eu quero que você tome posse da palavra de Deus, tome posse daquele que continua controlando todas as coisas, que não há mar, que não há terremoto, que não há vírus, nada é maior do que Ele. As suas palavras têm poder acima de tudo isso. Então você tem que parar de temer as circunstâncias e começar a colocar a sua fé no propósito dEle, na sua vontade, no seu querer, porque ela é agradável para você, porque ela é melhor, porque ela é perfeita para você. Pode ter um maremoto, pode ter circunstâncias difíceis, pode bater no seu coração até o desânimo, ele pode bater na sua porta, o desânimo bate, o medo pode bater, mas você vai fechar as portas para isso, porque você sabe qual é o propósito de um Deus que está guardando, vivendo contigo, levando e conduzindo você. Olha o versículo 37 e 38, eu quero ler com você. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se enchia de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Versículo 37 e 38, parte deles. A segunda pergunta é: nós devemos ter medo dos fatos ou fé naquele que não nos abandona? Nós devemos ter medo dos fatos. Bem, existiam circunstâncias, agora existem fatos. Porque a água estava entrando no barco, a coisa estava ficando difícil. O barco se mexendo de um lado para o outro, a água entrando. Nós devemos ter medo dos fatos, ou nós devemos ter fé naquele que não nos abandona? E por que eu disse dessa forma? Porque vejam, os discípulos então desceram na popa do barco, e quem estava ali? Jesus. O que ele estava fazendo? O barco indo a pique, a água entrando, e Jesus, que ele estava sonhando com você naquela hora. No que você ia viver com esta palavra. Eu creio que Jesus estava pensando em mim. Estava lá sonhando, daqui uns 2000 anos, o Anderson vai passar por uns maremotos da vida. O que ele vai fazer? Vai declarar, já era, vou morrer, e vai chegar para mim, e vai fazer como os discípulos, perguntaram para Jesus: Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Jesus dormia. Não, eu entendo porque Jesus estava dormindo. Porque Jesus trabalha diferente da gente, Ele é diferente de nós. Ele diz, o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, Ele é o autor e consumador da fé. Eu vou dizer de novo, Ele é o autor. O que quer dizer autor? Ele fez, Ele criou. Mas não só criou, Ele cumpriu e consumou, quer dizer, Ele chegou ao topo, Ele cumpriu tudo aquilo que se diz a respeito de fé. Então Ele ia dormir mesmo. Então Ele ia ficar tranquilo mesmo. Por quê? Podia, gente, aquele barco está virando no Giraia. Podia até a gente descer até as mais profundezas daquele mar. Mas Ele consumou a fé nele, ou estava consumado nele. E porque existe um propósito, porque existia para Jesus um lugar que Ele devia chegar, lá na cruz do Calvário. Ele tinha que cumprir um propósito. Ele veio a este mundo para cumprir um propósito. Então não seria mares, não seriam palavras, não seriam fariseus, não seriam pedras que iriam parar a Jesus. Ele chegaria até o final. Por quê? Porque aquilo poderia gerar qualquer circunstância adversa, maremotos. Não, iriam, porque esse mundo é assim. Mas existe um propósito, e Ele sabia que a cruz era o destino. Então Ele chegaria até o final. Por quê? Porque Deus tinha falado. Porque uma palavra tinha sido declarada, porque havia uma promessa, porque havia um decreto, e aquilo que Deus fala, Ele cumpre até o final. E era isso que aqueles discípulos estavam sendo trabalhados, e é isso que o Senhor está trabalhando com a gente. Então a nossa fé precisa ser agregada, ou a nossa fé tem que ser, gente, tem que crescer realmente. Tem que ser acrescidos os valores dentro da nossa fé. E que somente a palavra de Deus pode produzir. Porque na nossa pequenez, na nossa maneira de olhar, nós ficaríamos como os discípulos, ficaríamos ou não ficaríamos? Vamos ser sinceros.
a gente já estaria desesperado. Já era. Mar, água para todo lado, salgada. Quem não sabe nadar ainda, nossa, já estava morrendo ali no barco mesmo. Por isso a pergunta é: nós temos medo dos fatos, das notícias, né? Vamos dar uma atualizada. Nós estamos com medo das notícias, e eu não estou falando dessas atuais somente, ou nós temos fé naquele que não nos abandona? Quem estava dentro daquele barco? Quem é aquele que prometeu no capítulo 28, versículo 19 de Mateus, dizendo: eis que estarei convosco alguns dias, de segunda a sexta somente, sábado e domingo é com você. Ele falou isso? Não, só de sábado e domingo, porque tem culto. De segunda a sexta é contigo, porque você vai trabalhar, né, é contigo. Foi isso que ele falou? Lá no teu trabalho, quando você está dormindo? Não, dormiu já. Não. Ele está conosco todos os dias, todas as noites, todos os momentos. Ele não se desliga. Ele não nos abandona um só momento. Ele não te desampara um só momento. Mesmo quando, Anderson, nesse momento ele estava no barco, mas e naquele que ele falou para os seus discípulos: vão para o outro lado e eu encontro vocês lá. Jesus ele foi para o monte e deixou os seus discípulos, né, indo em direção ao maremoto. Não! Jesus estava no monte e os seus olhos observavam, os seus olhos olhavam para aquele barco. E quando ele viu que os seus discípulos estavam fraquejando, que eles estavam fracos na fé, ele passou aí na direção deles e foi, andando sobre as ondas, até chegar neles e acabar com aquela situação de problemas, dizendo para eles que eles precisavam crescer fé nas suas vidas. Mas Jesus nunca deixou os seus discípulos, Jesus nunca te deixou, nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Por isso minha pergunta é: a sua fé, a sua situação é medo dos fatos ou fé naquele que não te abandona? Por fim, você está me entendendo? Palavra prática. Versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eu estava lendo esse versículo e quando eu terminei de ler, eu pensei assim na cara dos discípulos. Estavam desesperados, estavam preocupados, estavam desalentados, e de repente, Jesus veio, subiu, né? Talvez Jesus tenha chego lá na parte de cima. Como é que chama a parte de cima da embarcação? Em cima embaixo é a popa, e em cima é a proa, é isso? Proa. Chegou na proa. Eu creio que Jesus fez assim. Eu estava pensando na cena. Ele estava dormindo, né? Quando a gente acorda, o que a gente faz? Dá uma bocejada, né? Dá aquela. Acordei. O que ele fez? Aquietes. Pá. Fica imaginando a cara dos negros. Eu fico imaginando a minha cara. Essa é a minha pergunta, né, final é: nós temos medo do futuro ou fé naquele que tem a palavra final? Nós temos medo do que vai acontecer no futuro ou temos fé naquele que tem a palavra final? E sabe qual foi a palavra final? Eu vou dizer novamente: aquiete-se, vento, mar, acalmem-se, ondas. E veio, como diz a palavra, escutem a palavra, completa bonança. Ela não veio parcial, ela não veio, não, deu uma melhorada, essa doença, eu estou sentindo só um pouco de dor, a dor maior passou. Não, a dor totalmente cessou, a vida financeira totalmente estabilizou, a vida de relacionamento totalmente restaurada. Uau, que palavra! Que palavra que o Senhor está trazendo para nós nesta manhã. Não são minhas,
São as palavras dele. Não é do pastor essa palavra. Está escrita aqui, é do Senhor essa palavra. Eu vou dizer novamente, para nós orarmos. Medo das circunstâncias ou fé no propósito? Medo dos fatos ou fé naquele que nunca nos abandona? Medo do futuro incerto ou fé naquele que tem a palavra final? Como está a sua vida? Porque Jesus repreendeu os mares, acalmou, trouxe bonança, e eles continuaram vivendo uma vida com Ele, com Jesus. Foi linda, a história desses discípulos é maravilhosa. Eles cumpriram o propósito, a grande maioria deles, com exceção de um, que era o filho da ira, e já tinha o seu propósito, mas aqueles que entenderam e de fato passaram a viver, não importou mais, principalmente quando eles amadureceram e a fé cresceu na vida deles, o que ia acontecer neste mundo. Eles foram perseguidos, foram até muitos deles, se não todos, mortos. Mas qual é a paz que dominava o coração deles? Qual é a certeza que eles tinham? Nada mais afligiu depois de um tempo, porque eles cresceram em fé e passaram a viver uma vida com Jesus, uma vida plena. Tudo isso para nós entendermos que toda a hostilidade deste mundo, queridos, nunca vai poder tirar a nossa paz, nunca vai poder roubar de nós aquilo que é o mais importante, a nossa fé, porque essa é a fé que nós adquirimos a vitória contra todas as circunstâncias, não poucas, não algumas, todas as circunstâncias que rodeiam a nossa vida neste mundo com as suas hostilidades. A única coisa que você deve ser e fazer e viver em fé é ter fé. Amém? Isso, a palavra é medo versus fé. A minha pergunta é: você vai continuar com medo, tímido, ou você vai se levantar na fé do autor e consumador da nossa fé? A fé em Jesus. Não. Essas circunstâncias, esses mares, eu tenho um Deus, Ele está comigo. Às vezes até dormindo um pouquinho, né? Deus podia ter imediatamente ido, mas Ele tinha um propósito para cumprir, e o propósito dele, a vontade dele é perfeita. Não importa quando, isso vai dissipar, mas eu sei que Ele está comigo, e quando Ele levantar a sua voz, vai cessar. Amém? Ele pode ainda estar ali, mas Ele está no barco, Ele não saiu do barco, Ele está comigo. Ele ainda não declarou, Ele ainda não falou: acalme-se, eu estou vivendo um terremoto, eu estou vivendo um maremoto. Mas a hora que Ele levantar a voz e falar: acalme-se, vai acalmar. E Ele vai fazer, Ele vai, porque Ele é Deus, e Ele é fiel, Ele vai cumprir todas as coisas. Ele ama você, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua causa. Ele é Jesus, amém? Vamos ficar em pé, amados. Vamos orar e vamos assumir quem somos. Somos filhos de Deus, não somos mais escravos do medo. Podemos cantar? Não sou mais escravo do medo? Podemos? Chile, me ajuda, busca essa letra. Meninos, nós temos essa letra? Temos? Natan, temos? Escravo do medo? Temos. Natan diz que tem, então tem. Fechem seus olhos. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta manhã. Que manhã maravilhosa, Senhor. Nos sentimos tão privilegiados, nos sentimos, Senhor, honrados. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos convidou, através de um irmão, de um amigo, de uma família, ou através, Senhor, das nossas mídias, dizendo: tem culto hoje na igreja, de um líder de célula, de uma propaganda, seja lá como for, mas nós estamos aqui. Ah, Deus, mas eu também estou na minha casa, estou ouvindo essa transmissão, eu estou neste lugar, eu estou em sintonia. Não importa se você está ouvindo essa palavra em outro horário, não está aqui neste mesmo momento. Deus é o Deus do tempo e do espaço. Ele vai tocar a sua vida, mesmo se for domingo 7 horas, segunda, terça. Você está ouvindo, essa palavra é para você agora. Você está na transmissão, essa palavra é para você neste momento. Estamos diante do Senhor e da tua palavra. Estamos diante dessas duas palavras, medo e fé. Ou vamos ter medo ou vamos ter fé. Não tem como ter os dois. Não tem como viver com essas duas situações em nossas vidas. Ou cremos ou não cremos. Estamos dominados pelo medo, estamos encarcerados na nossa alma pelo medo. Ou o salmista diz: Senhor, livra-me do cárcere da alma. O medo aprisiona. As situações, as circunstâncias, os maremotos, os intempéries da vida vêm para nos aprisionar, vêm para nos frustrar,
roubar, vem para tirar o nosso chão, vem para tirar a nossa paz, vem para tirar a nossa alegria. Eu sei de tudo isso, Deus sabe, mas existe alguém que está no nosso barco, existe alguém que está aqui, que está dentro de nós. Ele decidiu ficar, ele decidiu entrar, ficar. Ele vai olhar para a gente, ele vai nos acolher, ele vai nos proteger. Ele já assumiu, ele disse: eis que estarei convosco, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, a consumação de todas as coisas. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele é aquele que decidiu entrar, e decidiu entrar, chegar para ficar. Oh, é nós, Senhor Deus, que temos que tomar atitude. Por isso ajuda-nos nesta manhã. Deus, ajuda os meus irmãos que estão ouvindo, ajuda os meus irmãos que estão na transmissão, ajuda os meus irmãos que estão aqui agora. Ajude-me como pastor, ajuda-nos, Deus, a ter entendimento desta palavra. Ajuda-nos a assumir, Deus, quem somos, qual é o nosso papel. Somos filhos de Deus, somos aqueles que vencem o mundo, já vencemos o mundo, porque somos nascidos de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor, na sua palavra. E o Senhor está nos ensinando aqui que não podemos olhar para as circunstâncias, não são elas que podem dominar a nossa vida, não são os fatos, as circunstâncias que devem nortear, que devem balizar a nossa vida. Quem deve balizar é a tua palavra, quem deve balizar é o que está dentro de nós, quem deve balizar é o próprio Jesus, a tua palavra, toda ela. Senhor, que os nossos olhos, que o nosso coração seja depositado agora, colocado, debruçado, Deus, na tua palavra, o que ela diz de nós, o que ela fala a respeito de nós. Bom, nós aprendemos aqui hoje que o Senhor tem um propósito, nós temos que crer no propósito, na tua vontade, no que o Senhor tem, no teu querer. Não importa o que estamos vivendo, não importa os mares, não importa a direção que a gente está indo. O Senhor disse assim: saiam daqui, vão para lá. Ele disse: vai. Ele disse: fique assim, fique. Ele disse: ande assim, ande. Não importa o que está acontecendo, não importa o que está, Senhor Deus, procedendo, Deus, ao nosso redor, mares, desafios, vírus, não importa, não importa o que está, Senhor Deus, causando tanto desgosto, quantas portas, quantas situações estão batendo em nossa porta, não importa, a nossa fé não está nisso, os nossos olhos não estão aí, os nossos olhos estão naquele que está dentro do barco, aquele que tem o poder da ressurreição e da vida, está nele, aquele que é o Deus do impossível, que as suas palavras se cumprem, aquele que é o vencedor invicto, nunca conheceu derrota. Ele é o Deus vitorioso, o vitorioso dos vitoriosos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o que está acima de toda circunstância, aquele que cuida do nosso futuro, aquele que está cuidando de chegarmos até a outra margem, Ele que está cuidando, e Ele é aquele que pode dizer para os mares: acalmem-se, mares. Ele é aquele que vai dizer para os ventos: aquietem-se, ventos. Ele tem a última palavra, Ele é Jesus, e quando Ele traz essas palavras, vem sobre nós completa bonança. Senhor, traz agora a paz, Senhor Deus, nas guerras dos meus irmãos. Traz agora, Senhor, uma palavra de paz nas batalhas dos meus irmãos. Traz agora, Senhor, bonança dos mares bravios da vida dos meus irmãos. Mas mais do que qualquer outra coisa que eu poderia pedir, porque eu sei que é assim que funciona, e a tua palavra nos ensina assim. Traz sobre eles agora fé, Senhor, fé em Jesus, no que está no barco. No momento certo, o Senhor está dizendo para você agora: eu vou declarar: aquietem-se, mares, acalmem-se, ventos. No momento certo, a única coisa que você deve fazer agora é crer nele. Creia nele. A água está entrando no barco, creia nele, ele está no teu barco. Eu não estou vendo ele, ele está na popa, ou ele está ali no monte, mas ele está te olhando. Ele não te deixa, ele não te desampara. Anderson, minhas lágrimas está doendo. Ele não está ignorando a sua dor, ele não ignora nem as suas fragilidades. Ele compreende como você é, ele compreende a sua natureza. Somos frágeis em nossa natureza humana. Ele compreende você. Ele não escorraçou, machucou seus discípulos. Ele estava ensinando: vocês têm medo ou têm fé? Ele só está perguntando para você: você vai querer ficar no medo ou você vai querer ter fé? Ele está apenas te ensinando
a viver como um homem, uma mulher de fé, determinado, não tímido. Você está sendo forjado e formado por Ele. Ele disse assim: vinde, eu farei você assim, assado. Ele está trabalhando com você somente. As circunstâncias da vida não são para te maltratar, te machucar. Tudo coopera para o teu bem, para o bem dos que amam o Senhor. Deus, abençoa os meus irmãos agora, que possamos viver nesta verdade, Senhor. Dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci, Sua família, em sua família. seu sangue me comprou. O seu sangue me comprou. Eu não sou escravo, declare. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho De Deus, pois eu não sou mais escravo. do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, Sou filho, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar, Senhor. Abriu o mar pra eu passar por ele. Receita o amor que me alcançou. Levante as suas mãos e declare: Ei, me resgatou e agora posso Cantar, eu sou. sou Ei, filho. você é filha de Deus. Ele abriu o mar pra você passar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Receita o amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Obrigado, Senhor, que através de Jesus, Deus, o Senhor nos comprou e nos fez filhos, teus filhos, e leva longe de nós agora todo medo, tudo aquilo que poderia nos destruir, nos derrotar, porque somos vitoriosos, porque temos fé no nosso amado Salvador. E o Senhor está contigo, o Senhor é contigo. Não temam, nós vamos chegar até a outra margem em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor desse Deus maravilhoso e Pai, e que a companhia do Espírito Santo sejam com todos. Uma semana de vitória. Amém? Vitória sobre o mundo com a sua fé. Amém, queridos? Aplauda bem forte a Jesus. Ei!
Amo vocês, fiquem com Deus, os de casa, fiquem com Deus. Semana que vem estaremos aqui às 10 da manhã, tá bom? Iniciaremos nessa semana nossas células, parcialmente presencial e também com transmissão daqueles que ainda não podem e não se sentem seguros de estar ali gentilmente nos ambientes. Mas vá para a sua célula, participe, não fique fora e busque aí participar com a gente da leitura cronológica da Bíblia. Durante o ano nós vamos ler e vai ser maravilhoso. Fé vai ser agregada à sua vida para que você vença. Vão com Deus, um domingo maravilhoso. Deus abençoe. Fiquem com Deus, amém, queridos? Deus abençoe.